tudo ao vivo, então não tô acostumada com essas coisas, adoro. Mas amém. Paz, Senhor, queridos. Amém. Meu nome é Rosângela, vocês conhecem mais o Sérgio, né? Eu acompanho ele. Mas vou me apresentar um pouquinho aqui. Sou Rosângela, sou esposa do Sérgio, pastor, professor e sou psicóloga. Atuo na área, atendo e faço pós-graduação hoje na Santa Casa de Neuropsicologia. E é um prazer estar aqui cumprindo esse convite, né? Compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa prática, porque a gente tem conhecimento, mas também tem prática, porque nós estamos em família, né? Então, falando de família, temos o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa problemática, os nossos desafios. E quando a irmã me fez o convite, entendendo dentro da saúde mental, eu até propus para ela falar um pouquinho de ansiedade, né? Que só eu tenho, é isso? Só eu sou ansiosa? Falando de ansiedade, né? Falar de família. Quando fala de família, ter filhos, as expectativas do que é ter filho, do que é construir uma família perfeita, ou a família certa, a família que erra menos, a família que busca mais, a família que busca menos, os filhos. Vamos falar de ansiedade, então, hoje. Porque todos nós somos ansiosos. Todos nós. Não tem aquele que não seja. Se você fala eu não sou, já mentiu, já pecou. Porque nós somos ansiosos. E gente, é muita. Olha que lindo. Ansiedade e as redes. Hoje nós vamos falar um pouquinho da ansiedade, as redes sociais em família. Com certeza somos ansiosos. Com certeza passamos pelas redes sociais. Quem não tem rede social aqui? Quem tem rede social, ou melhor? Né? Tá ansioso? E quem tem família? Vamos falar do nosso bem precioso, né? Que é da nossa família. Pessoas, respira fundo e solta bem devagar. É isso aí. Vamos falar daquilo que é mais precioso e daquilo que é mais difícil, que é a nossa família. Vamos falar daquilo que é mais maravilhoso e aquilo que é mais complicado, é a nossa família. Então, quero falar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir usar. Olha a frase que eu separei para você. Você já sentiu que o tempo está passando rápido demais? Que está sempre correndo atrás de algo? Sabe quando você faz sonhos, um projeto? Primeiro você namora, depois, quando você está namorando, o que falam? Casa. Depois de casar, o que falam? Vai ter filho. Depois que você tem um filho, não pode ter um filho só. Então, o tempo inteiro parece que está uma loucura. O tempo inteiro parece que está correndo atrás de algo. E depois que você tem filho, é sobre os filhos. Se vão dar certo, se não vão dar certo. Então, fica essa frase para você. O tempo inteiro, o tempo todo está passando. Em todo tempo você está correndo atrás de algo. Então, nós precisamos entender que nós, como seres humanos, vivemos uma pulsão de conquista. Quando acaba uma data, corremos atrás da outra. Quando acaba uma campanha, já estamos correndo atrás de outra campanha. E assim nós estamos vivendo. E como que é em casa? E como que é com a nossa família? Como que é no nosso dia a dia? Nós precisamos entender que a ansiedade cada vez mais está tomando conta da gente. Porque nós precisamos trazer resultados. Porque nós precisamos responder algo. Nós precisamos ser algo. Então, nós estamos na pulsão. A gente fala isso dentro da psicologia. Precisamos. É assim? Você precisa se formar, você precisa dar conta, você precisa. Então, em todo tempo, estamos correndo atrás de alguma coisa. Ok? Aí a nossa introdução. E eu vou falar da ansiedade. A ansiedade é um conceito emocional.
Como já falei, todos nós somos ansiosos. Ai, não dá para aumentar um pouco? Ah, vou virar. Ótimo. Depois dos 45, as vistas, né, ficam bem mais fáceis. Olha, o que é ansiedade? O estado emocional de apreensão, tensão, medo diante das situações futuras. Quem tem medo aqui? Quem tem coragem de levantar a mão? Que bom que temos medo. Precisamos ter medo. Faz parte do nosso campo emocional. E a ansiedade é quando nós nos preocupamos em dar conta, em dar certo, eu vou fazer. Então, todos nós aqui, se considere, você tem que ser ansioso. Se você não for ansioso, você é uma pessoa muito... Não existe. Somos ansiosos, tá bom? E nós precisamos entender que o conceito emocional é a tensão e o medo diante de uma situação futura. Mas só que nós vamos passando por momentos que vai ficando disfuncional. A ansiedade dentro de casa... Fala pro filho que você vai pra praia amanhã. Ele vai falar o quê? Já tá na hora, mãe? É agora? Não é assim? Todos nós somos assim. Então, nós passamos por momentos de ansiedade. A família é ansiosa. Somos ansiosos. Passamos por esses momentos ansiosos. Olha os sintomas mais comuns da ansiedade. Insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração. Quem tem insônia aqui? Todo mundo dorme bem? Não, né? Já estamos aí ficando acordados. Então, quando a ansiedade está demais, nós já começamos a ter sintomas. Então, somos ansiosos, normal. Mas quando você percebe que você está mais, você já começa a ter os sintomas. Já começa a ficar irritado, o armário começa a pagar a conta, a louça começa a ficar apanhar de você, o fogão fica mais variado, os homens ficam mais bicudos. Todos nós passamos por momentos de ansiedade e passamos por sintomas da ansiedade. O que nós precisamos observar é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Um conhece o outro. Em casa a gente tem uma boa comunicação, né? O filho fala para mim, o que o pai tem? Ele regala os olhos, quando o pai está mais irritado. A filha, em casa a gente se conhece, não é? Em casa a gente pode ser quem nós somos. Em casa a gente pode meio que relaxar. Na igreja a gente ainda vem, veste uma roupa, desfaz um pouquinho. Mas em casa, como estão os seus sintomas da sua ansiedade? Como está a sua irritabilidade? Como que está o seu momento em casa? Como que está a sua régua? Como que está o seu sono? Ah, não, lá em casa está tudo em ordem, porque a gente ora, a gente busca. Nós somos crentes. Aí você não passa por isso, é isso? Somos humanos. E passamos, sim, por momentos difíceis. Família, passamos por momentos difíceis, mesmo sendo cristão. Precisamos entender que somos seres humanos. E eu gosto muito quando tem essa oportunidade de falar da psicologia na igreja, porque a gente precisa entender que somos corpo, alma e espírito. Precisamos trabalhar a nossa natureza humana. Precisamos nos conhecer como seres humanos. Precisamos saber que nossos filhos passam por ansiedades. Precisamos reconhecer que passamos por ansiedades. Passamos por momentos difíceis de irritabilidade, dificuldade de concentração. E quando a ansiedade se torna um problema? Quando se torna transtorno. O que é transtorno? Quando eu não tenho mais controle com o meu medo. A ansiedade é excesso de medo. E quando eu não tenho mais controle, sabe quando você tem tanto medo que você não consegue fazer mais? Estou com medo daquele trabalho, então nem vou. Passamos por isso. E nós precisamos, quanto igreja, que somos pessoas que buscam do Senhor, precisamos também buscar nos conhecer como seres humanos. Não podemos anular isso. Vivemos hoje uma sociedade que nós vamos entrar na parte de redes sociais, onde nossos filhos têm redes sociais, onde nós temos redes sociais e o que nós vimos nas redes sociais. Quais são os gatilhos de ansiedade? De comparações. Precisamos reconhecer, igreja, que somos família dentro de uma sociedade que passamos por situações emocionais.
temos ansiedade, temos medos, temos angústias, temos irritabilidades. Somos humanos. Amém? Temos humanos aqui? Amém. Então nós vamos passar por esse processo. Precisamos reconhecer isso. Precisamos nos conhecer e falar assim: sou ansiosa, sim. Estou cheia de medo. Estou cheia de angústia. Sim, tenho uma irritabilidade. Sim, estou passando por momentos difíceis. Não tem nada a ver com espiritualidade, muitas vezes. É sobre a humanidade. É sobre o momento que nós estamos vivendo. Igreja, estamos vivendo um momento como pessoas que precisamos nos reconhecer. Amém? Precisamos ir além. Estarmos aqui falando do nosso mundo espiritual, glória a Deus. Mas precisamos falar também do nosso momento de ser humano. Passamos por aflições, passamos por ansiedades, passamos por dificuldades quanto seres humanos. E não, isso não é não ser cristão. Isso é ser humano. Amém? Olha só, ansiedade e medo são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Então, se você tem ansiedade, se você tem medo, saiba, são da mesma mãe e do mesmo pai. Não é porque você não é crente, não. Não é porque você não crê, não. É porque você é ser humano. E a diferença é que nós vamos aprender a identificar, a controlar e não sermos controlados por essa ansiedade, por esse medo que tanto às vezes faz a gente perder. Amém? Seguimos. Olha só, quero falar um ponto muito importante. Redes sociais. Eu tenho. Quem me segue sabe que eu adoro postar. Não é mesmo? Adoro, gosto. Estamos vivendo um momento virtual. Quem não tem Instagram? Quem não tem Facebook? E assim por diante. Mas nós precisamos identificar, família, aspectos positivos e negativos. Precisamos estar atentos, porque a rede social traz tudo. Traz coisas boas e traz coisas ruins. E precisamos estar alertas. Precisamos, quanto família, você ama a tua família? Então fica alerta. Não é proibido. Não é falar, não, aqui na minha casa não tem. Não faça isso. Você fala que faz isso, você está falando, então, ou ele vai ver lá fora, ele vai criar. Você precisa abrir a tua mente e saber usar. Amém? Família, precisamos entender que nós precisamos saber caminhar conforme o mundo está aí, mas segundo a palavra de Deus. O Senhor vai nos orientando. Aspectos positivos das redes sociais. Conexão, a gente aprende a estar conectado com todo mundo. Tem informação. O trabalho. A rede social ela não faz mal. Ela é boa, mas precisamos saber usar. E agora eu venho fazer uma pergunta para vocês. Não precisa me responder. Vocês acompanham a rede social dos filhos de vocês? Ou só proíbem? Às vezes é fácil só proibir, né? Precisamos aprender a acompanhar. Precisamos aprender a ver. Precisamos aprender a entender aonde eles estão conectados. E aonde nós estamos também conectados. Isso não é só sobre os nossos filhos, né? A hierarquia aqui, ó, somos autoritários e precisamos ver. Não, precisamos entender aonde eu estou conectada. O que eu estou vendo? O que eu estou permitindo? Esse é o aspecto ainda positivo. E o negativo? Um dos gatilhos de ansiedade mais doentio que nós estamos vivendo hoje dentro da psicologia é a comparação. Hoje, dentro da clínica, do consultório, a gente ouve de pessoas doentes, porque elas chegam se comparando. Comparação. Alguém posta foto feia? Só posta foto bonita, só de pinto. Família brigando? Não, só declaração de amor. Não é isso? Aí você está passando por maior dificuldade dentro de casa. Mó luta, mó desemprego. Está ali passando mó, às vezes, enfermidade. Aí você olha lá, o coleguinha postando só coisa bonita. Aí você olha para sua e fala, misericórdia. A minha é pior. Olha a comparação. Queridos, um dos gatilhos
que estão destruindo a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos, é a rede social. Porque a gente compara. Porque a gente compara. A sua casa é a sua casa. A sua família é a sua família. Os seus bens são os seus bens. Aí você começa a olhar o que todo mundo tem. Comparação social, busca de validação. Quem posta uma foto quer um monte de like. Aí ninguém curte, fica triste. Olha isso, hoje definindo você. E cadê você? Aonde você está com as suas verdades? Aonde você está com a sua família? Aonde você está com os seus valores? Precisamos entender isso. As redes sociais estão aí. E nós precisamos entender o que nós estamos fazendo das redes sociais com a nossa casa, com as nossas redes. Precisamos entender que temos sempre dois aspectos, o positivo e o negativo. E outra coisa, ciclo de dopamina, né? Dentro da neurociência, da neuropsicologia, a gente fala assim, você pega o celular e fica como? Vendo um monte de videozinho. TikTok, ri, brinca. O que você está fazendo com a sua mente? Anestesiando. Tem um monte de coisa para fazer. Mas você está ali rindo, se divertindo, achando que está descansando. Mas você está bombardeando a sua mente. E deixando ela mais cansada. E o que a gente, falando como mãe, tá bom? Como psicóloga, que eu ouço muito, eu não atendo criança, mas os pais vêm, você pode atender meu filho, não sai das redes. Porque a mãe dá o celular pro filho enquanto lava a louça. Deixa ele quietinho lá. Dopamina. Tá dentro de casa. As telas estão, hoje não é na igreja. As crianças estão no celular, não estão no culto não, estão no celular. Em casa, está dentro de casa. Como está dentro de casa? Falando com quem? Está lá no quarto, nas redes. Queridos, precisamos nos alertar. Às vezes está dentro de casa e está perigoso dentro de casa. Você acha que está seguro porque está dentro de casa. Mas seu filho está nas redes conversando com quem? Falando com quem? Postando o quê? Se distraindo com quem? Precisamos nos alertar, gente. Precisamos nos alertar a família, mãe, pai, nos responsabilizar. Porque as telas estão tomando conta. É fácil, né? Fica lá com o celular, tá quietinho, não me dá trabalho. Mas estão lá nas dopaminas. Anestesia mental. E não está dando trabalho nenhum. E nós estamos perdendo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Tempo de qualidade. Está acontecendo isso na minha casa. E eu tenho certeza que na sua. E a gente, juntos, precisamos nos alertar e falar, opa! Vamos ter tempo de qualidade com a minha família, com a minha casa, com os meus filhos. Eu falo porque a gente precisa se policiar. Em casa, às vezes, um pega o prato e vai para o quarto. O outro, volta! A gente precisa, chama fulano, fica aqui um pouquinho com a gente. Senão, cada um vai para o seu universo. Um apartamento de 43 metros tem que mandar o WhatsApp para chamar. A gente precisa nos alertar quanto a isso. Família saudável é olho no olho. É estarmos juntos. Precisamos nos atentar com as redes sociais. Uso excessivo de redes sociais e aumento de ansiedade. Criança fica... Lógico, a rede social fica bombardeando de informações, de conteúdos, e o nosso dia a dia está como? A gente não consegue executar, porque a gente quer viver um mundo na correria. Precisamos nos alertar, precisamos nos resgatar, precisamos entender que nós estamos numa sociedade hoje doente. Doente, eu falo sem medo, gente. Eu faço estágio na Santa Casa e eu fico de terça-feira o dia inteiro, ambulatório dotado de pessoas chegando doentes. Doentes, sem produção mental, sem funções executivas, porque nós estamos na dopamina das redes sociais. Sem relacionamento, sem olho no olho. Então, quanto família, vamos nos alertar? Amém? E aqui nós vamos falar um pouquinho mais. Como a ansiedade e redes sociais nas famílias, como a ansiedade, redes sociais e família se relacionam.
Jovens que se isolam em redes sociais devido à falta de diálogo em casa. Só um alerta, jovens, não fiquem tristes comigo. Mas o alerta para os pais mesmo. Vamos tocar mais, vamos abraçar mais, vamos chamar para conversar. Vamos entender a nossa sociedade. E os jovens, mas meu filho não dá liberdade, não dá lugar para falar. Tenta uma vez, 2, 3, e uma hora você vai conseguir, não desista. Os jovens estão cada vez mais procurando em outro lugar o diálogo do que em casa, porque cada um está no seu universo. O papel dos pais em educar sobre o uso saudável da tecnologia. Precisamos entender. Às vezes nem nós fazemos uso saudável. Então eu preciso abrir isso para vocês. Às vezes é o adulto mesmo que está doente com o uso excessivo das redes sociais. Então precisamos nos alertar e falar, Deus, coloca limite em você. Coloca limite em você. Fala assim, olha, em casa a gente já fez várias coisas. Ligar o Wi-Fi, ter a noite do bate-papo. A gente vai tentando. Somos os certos? Não, estamos tentando. Uma hora vai dar certo. O importante é a gente se policiar. O importante é a gente entender que tem limites. Não desista da tua família. Não terceirize. Não coloque no mundo virtual aquilo que é para você fazer. Eu falo isso como mãe. Precisamos aprender a olhar olho no olho, reaprender, né? No tempo dos nossos pais, no meu tempo, eu tenho 46, não tinha nada disso. E hoje a rede social tomou conta. Tudo é virtual, tudo é muito rápido, é muito bom, mas precisamos aprender a usar. Amém? Uma coisa que eu gosto muito, a importância dos limites. E exemplo, quando a família inteira está presa no celular. Hoje todas as idades têm celular. Não é só mais a juventude. Todo mundo. Queridos, família, vamos dar pausa nas redes sociais, no celular. Eu falo isso para mim. Não estou aqui dando sermão para vocês, não. Começa aqui, para a gente ter tempo de qualidade. E outra palavrinha que eu deixei em vermelho, dar o que não tive. Limites. Nós falamos assim, né? Eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Não é assim? O que eu puder dar para o meu filho, eu vou dar. Mentira do diabo essa palavra. Falo isso em nome de Jesus. A gente adora falar isso. Eu quero dar para o meu filho que eu não tive. Será que isso é certo? Às vezes a gente está dando uma vida. Se você chegou até aqui, foi porque você não teve. Então, de repente, você dá mais valor. E às vezes a gente está dando o quê para os nossos filhos? Não está ensinando eles. A gente está negligenciando, às vezes, um educar. Porque a gente quer dar. A gente precisa dar, sabe o quê? Tempo de qualidade, olho no olho, conversas boas, toque, abraços. Eu atendo adolescentes e às vezes eu tenho que chamar os pais para dar devolutiva para os adolescentes. E o que eu tenho que fazer com os pais é impressionante isso. Mas eu preciso manipular um abraço. Então, vamos se abraçar? Porque os pais não abraçam mais os filhos. Os filhos não abraçam mais os pais. As queixas são terríveis. Ele só briga. Os filhos vêm falando. E os pais falam, eu dou tudo, eu não sei mais o que fazer. Então para de dar. Para de dar as coisas. Conversa mais. Deixa ele passar mais, fazer por merecer, né? Deixa ele conquistar mais. Essa fala, nossa, eu vou dar tudo que eu não tive, a gente está deixando hoje uma sociedade, filhos, muito mal acostumados. Queridos, em nome de Jesus, vamos criar tempo de qualidade com os nossos filhos. Vamos criar tempo de falar não. Precisamos falar não para os nossos filhos. E não é para ser severo. Não para ter a conquista de algo. Não é o prazer de dar o não. Mas falar assim, olha, nós vamos conquistar isso. Agora não, mas nós vamos conquistar. Precisamos entender que às vezes nós estamos dando tanto, e nossos filhos não estão entendendo o que é esse dar. Precisamos
imediatamente nos alertasse desse momento social. Estamos vivendo um momento social com muita ansiedade, mas também muito desprendido. Amém? Gostaria que vocês olhassem um pouquinho para a casa de vocês e entendessem as necessidades de falar não. Você conhece essa família? Alguém conhece essa foto? Ou não? Só na minha casa acontece essa fotinha. Não é uma crítica, só uma observação, tá bom? Temos estratégias. Amém? Vamos buscar estratégias? Aprender a lidar com a ansiedade. Não é sobre não ser ansioso. Eu preciso aprender a lidar. Eu não posso ser ansiosa. Para, somos ansiosos. Precisamos aprender a lidar com a ansiedade. Precisamos aprender a lidar com essa sociedade. Precisamos aprender a lidar com essa juventude. Eu vou ter que dar tudo? Não. Eu vou ter que criar princípios, valores. Eu vou ter que aprender a criar limites. Eu vou ter que aprender a pôr limite em mim. Eu vou ter que aprender a olhar mais e parar de terceirizar. Culpar o esposo, culpar a esposa. Porque é assim, né? Em casa, se falar de rede, mas você não sabe celular? Mas você não faz isso? Um culpa o outro. Vamos parar. Vamos nos responsabilizar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, nas nossas relações e com a nossa sociedade. Saber lidar com elas. O detox digital. Estabelecer limites. Estabeleça limites. Para você. Eu não vou nem falar de filhos, de telas. Vai ser individual aqui. Temos jovens, temos pré-adolescentes. Vamos estabelecer, cada um estabelecer o seu limite? Eu vou ficar tanto tempo só na rede. Só. E eu vou criar outro tempo de qualidade. Eu vou ler um livro, eu vou conversar, eu vou ficar na cozinha conversando na hora que a mãe estiver lavando a louça. Não sei. Eu penso que a gente precisa estabelecer algum limite. Fortalecimento de vínculos familiares. Só assim nós vamos conseguir nos fortalecer. Porque nós estamos vivendo uma sociedade rasa, onde ninguém olha mais no olho, onde ninguém mais abraça. Aí depois a gente vem, vamos orar. Sim, nós vamos orar, mas precisamos agir, praticar, colocar em prática. Amém? Diálogo aberto. Ou parte difícil. Dá para falar tudo? Precisamos aprender a falar tudo. Tem de conversas difíceis. Saiba que tem conversas difíceis. Eu tenho filho de 19 anos. Eu tenho uma filha de 11. Então tem hora que eu falei, vou ter que tratar alguns assuntos aí. Ou assunto duro. Mas eu preciso falar, porque senão, se eu não tratar, na rua vai ser tratado. E vai ser diferente. Diálogos abertos. Pais, mães, se enfrentem. Se olhem. Abrem os diálogos. Fale, se enfrentam. Olhem para a sua história e falem, olha, faltou aqui. Então, se faltou aqui, eu não vou deixar. Eu vou corrigir ali. Então, nós vamos precisar aprender a ter diálogos abertos. Tempo de qualidade, ser presente, ter empatia. Procure ajuda profissional. Eu, como uma boa psicóloga, lógico, já vamos colocar no título, procure ajuda. Se sua família, você está percebendo que a sua família está se perdendo, procure ajuda. Precisamos de ajuda. Agora eu quero chamar o Sérgio, que ele vai estar passando para vocês essa parte, onde nós vamos estar trazendo a palavra para vocês, o versículo, a base. Nós falamos dessa parte muito psicológica, muito humana agora, bem ser humano. Agora nós vamos falar um dos nossos eixos. Palavra de Deus e vida com Deus. Amém? Amém. Mais uma vez, graças a paz, queridos. Vou seguir daquele item ali, a palavra de Deus, e quero meditar com os irmãos no Salmo 127. Porque o que a Rosângela apresentou para nós é um dos problemas, né, que a gente tem enfrentado. Nós sabemos que a família enfrenta muitos outros, né? Há muitos outros problemas que a família passa.
no seu dia a dia, sentimentais, financeiros, relacionamentos, né? Todos os problemas. Mas graças a Deus que a palavra de Deus, ela é a cura para todos. Amém? Você crê nisso? Amém? Os problemas são diversos, mas a palavra, o Senhor, ele é a cura para todos. Então nós temos o remédio que nós temos acesso, que é o Pai. E o Salmo 127, ele diz isso. Ele diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, se o Senhor não estiver envolvido naquela casa, todo o nosso esforço, ele vai ser inútil. O Senhor tem que ser o fundamento, aquele que sustenta, que nessas colunas estão sustentando ali, como tem base aqui embaixo sustentando essa igreja, o fundamento é o Senhor. Então, de alguma maneira, a família, ela tem que trazer o Senhor para o centro dessa casa. O Senhor tem que fazer parte daquele relacionamento, ele tem que estar envolvido ali. Seja numa conversa, seja num tempo de oração, tempo de estudo, assistindo alguma coisa, mas de alguma maneira o Senhor vai ter que vir e estar ali presente no dia a dia, porque se o Senhor não estiver presente, essas coisas elas vão ocupar. A gente sabe que essa rolagem de imagens, ela é infindável, ela não acaba nunca. E aí vem outro problema, aí vem outro dia, aí vem outra coisa. O Senhor tem que estar presente naquela família. É o que o salmista disse: o Senhor não for o construtor, o fundamento ali. E aí, amados irmãos, principalmente os pais, né? Para todos nós, mas principalmente os pais, né? Vai ser exigido de nós, pais e mães, um papel mais decisivo nisso. Porque às vezes a gente fica na expectativa assim que os nossos filhos eles tenham alguma iniciativa. Amém, às vezes eles têm. Mas nós que somos mais velhos, conhecemos mais e somos os pais e somos os responsáveis, a gente tem que ser esse representante, essa figura de Deus para eles. De trazer Deus para aquela casa, de puxar a fila para essa casa. Tem um texto muito interessante que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, no capítulo 6, eu creio, mas não precisam abrir não, mas aonde ele diz assim, eu recomendo a vocês, eu mesmo. Olha que coisa interessante que ele fala. Ele fala assim, recomendo a vós, eu me recomendo a vós. Eu trabalhava com dentista lá, e aí às vezes o pessoal, sabe quando o pessoal chega e fala assim, tô com uma dor aqui, sabe essa cena assim, doutor, tô com uma dor aqui. Sabe quando a pessoa chega pro dentista e fala assim, minha mãe tá com uma dor de dente lá, o que eu faço? Aí ele falava assim, aí o pessoal falava assim, qual que é o remédio? Aí ele falava assim, Edson. O remédio é Edson. Aí o pessoal, Edson? Que remédio é esse? Assim, eu sou o remédio. Porque ele chamava Edson. Eu sou o remédio. Ela precisa de um dentista. Ele estava dizendo assim, o que ela precisa é de mim. Eu preciso olhar, avaliar, fazer, não é? E Paulo, ele fala isso. Ele fala para a igreja de Coríntios, para vocês, eu recomendo Paulo. Tem que ter moral para falar isso, vocês concordam? Tem que ter moral para falar isso. Mas não é moral, não é orgulho, não é vanglória. Ele tem autoridade, ele sabe que ele serve a Deus, ele é um servo de Deus, Cristo vive nele, e ele fala, olha para mim e me imita. Os pais têm que ter essa autoridade, mas isso é uma autoridade que tem, quando o pai tem essa autoridade de Deus. Não adianta só chegar e falar, quem manda aqui nessa casa sou eu. Mas o filho precisa ver no pai, vocês concordam? Amém? O filho, ele precisa ver essa autoridade no pai, para o pai chegar e falar assim, faz como eu. Me imita, eu estou seguindo a Cristo, pode me imitar, porque vai dar certo. Cristo é o fundamento da minha vida.
Cristo é o alicerce da minha vida. E assim como Deus está me abençoando, eu falo, segue a Ele, Ele vai te abençoar também. Amém, queridos? Então, os pais precisam ter esse fundamento. Eu fiz uma anotação aqui, né, e agora minha agenda caiu, e a palavra é viva, ela tá fugindo aqui, mas eu vou achar aqui, só para eu não perder o que eu tinha anotado aqui com vocês, para vocês. A segunda coisa aqui está no versículo 2, né? Que ele fala assim: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sustento àqueles enquanto eles dormem, aqueles que o amam. Então a gente vê bem isso, né? Os pais, a Rosângela falou, né? Trabalha para dar aquilo que não teve. Quem já não ouviu essa frase, né? Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. É uma frase bonita. A gente ali que foi criança na década de 70, 80, né? Catarrento, né? Barriga cheia de barrigudinho assim, não era? A gente era tudo barrigudo assim, de comer terra e tal. Aí chega agora, o Luiz é magrinho agora, mas é que. Não, mas ele tinha barriga de moleque também. E aí, quando a gente cresce, a gente quer que os nossos filhos comam McDonald's, Burger King, Italian Massas lá. A gente quer dar, tudo bem, glória a Deus. Mas só que a gente tem que, antes disso, a gente tem que se dar para eles, para que eles vejam o Senhor em nós. Porque senão é o que o salmista diz, é inútil dormir tarde, trabalhar, ganhar dinheiro, dar do bom e do melhor, se você não tem um relacionamento, se o filho não bebe de você, e se ele não bebe do Cristo vivo que é em você. Porque o Cristo que ele vê, principalmente o Cristo que ele vai ter experiência, é aquele que ele vê dentro de casa. A gente sabe, e a psicologia mostra para nós, a força de um trauma, né? Então, um pai que foi abusivo, né? Um pai que maltratou, uma mãe carrasca, aí a criança nasce cheia de problemas, cheia de coisa, tal. Por quê? Marcou, traumatizou, deu uma insígnia ali, uma tatuagem ali que aquela criança cresce. Isso é ruim. Mas, por outro lado, quando o pai e a mãe são de Cristo, e quando eles marcam, e eles imprimem também uma tatuagem, uma insígnia, uma marca, uma cicatriz muito maior e muito melhor. Quando o pai e a mãe refletem Cristo, aquilo impacta. Eu fui impactado pela minha mãe, que servia a Deus. Conheço vários hinos de eu ver ela cantar lavando a louça. Fui impactado por um avô que cedia a parte da frente para ser uma igreja, enquanto a gente morava nas casas do fundo, a parte da frente ele cedia para a igreja. Então aquilo marca aquelas crianças que estão crescendo ali, estão vendo assim, olha, o vô, a avó servem a Cristo, pai, a mãe servem a Cristo. Quando tem algum problema, eles pegam e falam que Deus vai resolver. Quando tem algum problema, eles falam, vamos orar. Eles falam, Jesus vai voltar. E a gente vai crescendo, sendo marcado pela fé, pelo Cristo que a gente vê no pai e na mãe. Agora você imagina, querido, um pai e uma mãe que fala que é de Cristo e não reflete Cristo. Isso gera um bug na cabeça daquela criança, daquele filho. Porque ele fala, Cristo é isso. Cristo é essa pessoa que é tão difícil de conviver. Porque meu pai diz que é de Cristo, minha mãe diz que é de Cristo, meu tio fala que é de Cristo, meu avô fala, mas eles são pessoas difíceis de conviver. É difícil de relacionar, eles não acessam o meu coração, eles não ouvem a minha dor, eles não escutam meus problemas, eles não têm tempo para mim, eles têm tempo para tantas outras coisas, mas não têm tempo para... Então, esse choque, ele é sarado com a gente tendo tempo com a família.
Por isso que as redes sociais são um problema, porque elas roubam esse tempo. E o remédio é ter tempo. Amém? É apresentar o fundamento, é viver essa vida de Cristo com esse filho, com essa filha. Passar essa mensagem para eles. O versículo 3 do Salmo 127, ele diz assim: os filhos, eles são uma herança do Senhor. Na outra versão, fala que os filhos são flechas. Os filhos são flechas. Eles já nascem com uma bênção de ir além do que a gente foi. Mas eles são flechas, o versículo 5 vai dizer, eles são flechas na mão do valente. O pai e a mãe vai lançar. O pai e a mãe vai preparar. O pai e a mãe vai direcionar. É o pai e a mãe que vai ajudar a formar aquele caráter, essa flecha, que vai muito além da gente. Eu estava vendo um vídeo da história da mãe do Thomas Edison, né? Na escola a gente aprende que foi ele que inventou, o que mesmo? Vamos ver se vocês faltaram aí na aula da quinta série aí. Inventou o quê? Quem dá um chute aí? Como? A luz, né? A gente aprende lá na escola lá, né? Aí fala assim, aí diz que a mãe desse Thomas Edison, que foi o camarada que inventou a luz, foi um gênio aí. Um dia ele chegou com um bilhetinho da escola, que o professor mandou para a mãe dele ler. Aí a mãe dele pegou o bilhetinho, aí ela leu assim, ela falou assim: senhora Edison, o seu filho é muito inteligente, ele é um prodígio, a gente nem tem condições de cuidar dele aqui na escola, por favor, eduque ele, a senhora mesmo, porque ele é muito especial. Aí esse menino ficou super contente e passou a não ir mais para a escola e a ser educado em casa. E a mãe dele educou, ensinou, alfabetizou, ele foi estudar outras coisas e virou o camarada aí, o gênio aí que criou a lâmpada. É. Quando a mãe faleceu, ele achou esse bilhete nas coisas dela. E aí ele foi ler. E estava escrito assim no bilhete: senhora Edson, seu filho não presta para nada. Seu filho não aprende nada. Seu filho é um terrorista. Seu filho, ele não tem cabeça para entender as coisas. Ele não aprende nada. Esse menino não tem jeito. Leva ele para outra escola. Mas a mãe leu isso? Não. Porque a autoridade, o poder, o direcionamento daquela flecha, ela assumiu. Eu vou direcionar meu filho. Não é uma escola, não é um sistema educacional, não é um influencer digital, não é um jogador de futebol. Não é... Eles podem todos falar para meus filhos. Eles vão falar. Porque nossos filhos vão ter acesso a esse pessoal. Mas quem vai direcionar essa flecha sou eu. Então ela assume a responsabilidade. E é isso, irmãos, que o salmista está dizendo. Os filhos são flechas na mão do valente. Os filhos são flechas na mão de homens e mulheres de Deus que pagam o preço para ensinar seus filhos, porque a gente sabe que não é fácil. A gente vê e tal, parece que é fácil, mas a gente sabe que não é fácil no dia a dia, num filho que está às vezes desobediente, às vezes está meio rebelde, às vezes não te ouve. E aí você tem que engolir um sapo, você tem que esperar às vezes ele esfriar a cabeça, ir lá e conversar no outro momento, às vezes tem que dar uma bronca. A gente sabe disso. Mas a diferença é que esse pai e essa mãe que tem o Senhor como fundamento, ele não abre mão disso. Amém? Ele não abre mão da sua missão. Ele não desiste daqueles filhos. E ele não terceiriza para outra pessoa. Fala, não, essa flecha quem vai direcionar sou eu. Tem uma história também de um pregador famoso, acho que era o Moody, que ele diz que ele era um pregador do século XVIII, andava, naquela época era de cavalo, pregando nos povoados, e o pessoal dizia, cadê sua mulher, né? Cadê sua mulher?
E ele dizia assim: minha mulher está em casa evangelizando 5 incrédulos que eu tenho lá. Quero 5 filhos. Minha mulher está em casa evangelizando 5 incrédulos. Porque não adiantava o cara, ele ganhou multidões, ele evangelizou muito. Mas que adiantava ele perder os 5 barrigudinhos dele lá? Não é? Então a mulher estava lá fazendo um trabalho super importante, os dois juntos. Eles não abriram mão de direcionar essa flecha, de serem os valentes, de serem Cristo, de dizer para os filhos: olhem para mim, olha para mim, você está vendo eu seguir a Cristo? Então é isso aí. Esses dias eu falei para o meu filho, né, que eu estou aprendendo também a falar, eu falo também, né, falei para ele, né, aí ele falou assim: pai, você tem medo da morte? Era um assunto de morte. Eu falei assim: eu quero morrer, sou jovem, né? Sou um jovem rapaz, não quero morrer agora. Mas filho, quando chegar a hora, eu vou de boa. Aí ele falou assim: você vai de boa? Eu falei: vou de boa. Eu não quero agora. Peço para Deus. Não, Senhor, agora não. Mas quando chegar a hora, eu falei para ele: eu quero ir. E eu vou de boa, porque eu sei para onde eu vou. E aí eu vi que aquilo lá foi legal para ele. Foi assim, um testemunho. Quando chega a hora, a gente sabe para onde vai, sabe quem vem buscar, sabe para onde vai levar. E é gostoso um pai e uma mãe passar essa convicção para o filho, né? Porque você sabe que você está passando uma palavra de vida, uma esperança eterna. Amém, queridos? Amém. Então não abra mão. Não abra mão do propósito que você tem. Não abra mão do trabalho que você tem. Vai ter renúncia também. Não abra mão, faz parte. Mas o que você vai colher é glorioso. O maior exemplo, irmãos, que nós temos é o próprio Jesus. Você já leu na Bíblia quando o Senhor Jesus diz assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Você sabe que Cristo nos vê como uma noiva e que ele vai nos levar para si. E ele diz que ele vai ver o fruto desse penoso trabalho, porque a gente dá trabalho para ele. A gente dá trabalho para ele. Mas ele fala assim: mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando eu ver o fruto dos meus filhos, quando eu colher, ele fala assim: vai valer a pena. Então ele paga o preço. Ele paga o preço. Ele sofre com a gente. Ele nos ajuda a levantar várias vezes, porque ele sabe que ele vai colher. Como flechas, diz o versículo 4. Flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz, versículo 5, o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Hoje está mais difícil encher a aljava, né? Hoje está cada vez mais difícil, né? O pessoal está tendo 2 filhos, 1 filho, tem casal que não quer ter filho, e agora tem mãe de pet, né? E mãe de bebê reborn. Então o negócio tá ficando feio. Esse é o mundão que a gente está caminhando, né? Tá ficando feio. Daqui a pouco a família também não vai ser pai e mãe, vai ser o pai e aquela boneca lá que o Elon Musk lá tá fazendo, que é uma bebê reborn grande, ou um homem bebê reborn grande. Então assim, não vai ter nem o pai e a mãe, não vai ter mais. Vai ter só o pai de carne e osso, ou vai ter só a mãe de carne e osso. Tá difícil. Mas o salmista fala assim: como é feliz o homem que enche a sua aljava, que tem um monte de filho. Quem que é os irmãos aqui que encheu a aljava aqui, pastor Luiz? Tem 12. Tem uns irmãos que tem 12 filhos, não tem? Na minha igreja tem irmão com 12 filhos. Aqui não tem? Com 10? Não tem 10? Estão perdendo para nós lá? 8? Os 10 empregos. Não, mas vocês não são filhos de pais que tiveram 10?
Não, é isso. A geração de vocês têm irmãos aí com 13, 9. Não, eu sei que vocês aqui já estão na fase dos 2, 3, né? 2, 3. Pela idade. Mas eu sei que vocês têm 12, 13 irmãos. Não tem? 12, 13 irmãos tem. Pastor Luiz tem, eu tive, 11. Então, assim, a gente é de uma outra geração que os pais enchiam a aljava mesmo. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: vai colher, porque é bênção. Dá trabalho, mas é bênção. Ele cita aqui uma questão, que é que não serão envergonhados quando estiverem no tribunal. No tempo bíblico, o tribunal, ele era na porta da cidade. Não tinha um tribunal de direito lá, um fórum, né? O fórum era na porta. Então chegava lá na porta da cidade, por onde entravam nos portões, e tinham lá os juízes, tinham lá o povo lá, o comércio, não sei o quê. Aí o camarada trazia uma questão lá: o pastor Luiz lá tá roubando meu terreno, lá puxou a cerca. Aí chama o Alfredo de testemunha. Aí tá lá o povo escutando, aí começa a falar: não, eu não invadi nada não, o terreno era do meu avô. E aquilo era debatido na porta da cidade. Por isso que ele fala aqui: não será humilhado quando confrontar seus inimigos nas portas do tribunal. O tribunal era lá na porta. E ele está dizendo o seguinte: quem tinha filhos, nessa hora se dava bem. Por quê? Porque os filhos iam defender. Os filhos iam defender o pai e a mãe. Não, isso aí não, aqui, ó. Meu pai aqui, o pai, lembra aquela história lá, não sei o quê. Aqui nós estávamos lá, a gente viu, não sei o quê. Então, ter filhos e pagar esse preço e trabalhar o direcionamento dessa flecha é bênção. Mesmo que hoje a gente está vivendo esse decréscimo de população, a população está diminuindo, mesmo que está diminuindo, mas a gente sabe, ter filhos continua sendo bênção. Amém, queridos? Continua sendo uma bênção para nós. E aí nós temos o fundamento. Nós temos a palavra, nós temos o conselho do Senhor, nós temos Jesus como exemplo maior, o Senhor Jesus. Nós temos também pessoas como Paulo e tantos outros que também são exemplo, que a gente pode ali aprender ali e passar alguma coisa também para ele. Então a gente tem ferramentas para enfrentar, para viver. E eu reforço para os irmãos, vale a pena. Vale a pena. Porque nós estamos preparando flechas e a gente que vão abençoar essa nação, vão abençoar famílias. Talvez a gente nem veja, talvez os pais da gente nem viram o trabalho que a gente está fazendo hoje, mas o Senhor sabia que a gente estava sendo preparado para isso. Amém? E eu quero terminar contando uma historinha para vocês, que é de um grupamento de exército, onde tinha os paraquedistas. E um é o paraquedista que salta, e o outro é o camarada que dobra o paraquedas do paraquedista. Então tinham os soldados que dobravam paraquedas. E tem os soldados que pulam de paraquedas. E naquela guerra, numa guerra que houve, um avião foi abatido e na hora que o camarada foi ejetado do avião, ele puxou a cordinha e o paraquedas abriu. O paraquedas abriu e ele foi salvo por aquele paraquedas que abriu. Daí quando ele caiu em terra e ele conseguiu voltar pro quartel, ele foi procurar o camarada que dobrava o paraquedas deles. Que ele nunca cumprimentava, ele nunca falava nada, ele chegava lá, catava o paraquedas e ele foi lá e foi procurar o soldado que dobrava o paraquedas deles. E ele foi agradecer. Então, muito obrigado. Porque você fez um trabalho muito bem feito. Imagina se falha. É uma chance, né? Puxou, se não abriu, bem-vindo ao céu. Mas ele puxou e abriu.
E aí ele foi lá e agradeceu aquele cara. Falou, muito obrigado pelo trabalho bem feito durante tantos anos. E eu nunca te agradeci, nem reparei. Agora eu vim aqui te agradecer. Nosso trabalho como pais e mães, nós estamos dobrando para a queda dos nossos filhos. Nós estamos dobrando, preparando, equipando a mochila deles com a palavra, com testemunho, com fé. A gente está preparando a mochilinha dele. Vai chegar o dia que eles vão puxar a cordinha, vai precisar. E nessa hora vai funcionar. Amém? Vai funcionar porque a gente fez um trabalho bem feito. A gente fez fundamentado no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja. Mais uma vez eu agradeço, Alfredo, Patrícia, obrigado. A gente está aqui pelo convite. Agradeço a amada igreja, aqui os pastores. Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Vamos orar. E eu creio que, diante do que nós ouvimos aqui, em todo este momento, acho que a gente pode reforçar no nosso coração a coragem, né? Ser encorajados a cada vez mais nos dedicarmos à família. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Eu sei que alguns irmãos passam problemas com filhos que dão muito trabalho, outros menos. Maridos que dão trabalho. Esposas também. Parentes que moram juntos. Eu sei que família não é fácil. Mas eu quero dizer para você, vale a pena. Vale a pena, porque, como a gente viu aqui logo no início, é a instituição, é a primeira coisa que Deus criou. E a igreja ela é uma família. E o corpo de Cristo, ele é uma família. O projeto de Deus é uma grande família. Esse é o projeto do Pai. Nós estamos inseridos nessa família. Vale a pena nós lutarmos e batalharmos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua igreja, Pai, pelos teus filhos e filhas que estão aqui, ó Deus. E que nessa noite, Senhor, vieram cultuar ao teu nome e também, ó Deus, ouvir mais da tua palavra. E que ela, Senhor, nos encoraje, Pai querido, a batalharmos pela nossa família, lutarmos mesmo, Pai, para que a nossa família seja unida, para que a nossa família seja fundamentada em Cristo, para que a nossa família, Senhor, Deus, seja direcionada no propósito de Deus. Abençoa cada lar com a tua paz. Abençoa, Senhor, cada lar com o conhecimento que vem de ti, ó Deus. Traz luz, Senhor, a cada família. Mostra aonde nós temos errado. Mostra, Senhor, aonde temos falhado. E nos ajuda, nos ensina a consertar os nossos erros, Pai. E nos ensina, Senhor, a cuidar melhor da nossa casa. Assim como o Salomão pediu sabedoria, nós pedimos sabedoria para cuidar do nosso lar, para vivermos, Senhor, a imagem de Cristo no nosso lar e abençoarmos a todos aqueles que estão conosco. Eu agradeço, Senhor, por este tempo, agradeço pela tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.